Olá, galera da Aventura Carioca, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. O Aventura Carioca vem aqui para falar sobre alguns assuntos aí com vocês, fazer esse videozinho aqui para falar de assuntos especiais e importantes daqui do Rio de Janeiro e para avisar para vocês que no dia 5 vai sair um vídeo aí do Península na Barra da Tijuca. Nós fizemos a visitação ao condomínio, ficamos completamente apaixonados. Gente, é coisa de louco, é coisa linda. Então, a gente nem tinha dimensão de quanto era bonito, de quanto era legal o condomínio, né? A gente tem assistido alguns vídeos aí específicos da parte de imóveis e realmente um show, gente. Não tem o que falar. Assistam o vídeo, vocês vão amar. Vocês vão amar o conteúdo, vão gostar muito. Vão se apaixonar também pelo conjunto Península aí na Barra da Tijuca. Mas hoje eu vim falar sobre algumas coisas que estão acontecendo no Brasil e no Rio de Janeiro especificamente. Hoje é dia 4, ontem, né, teve mais um prédio que desabou, né, numa comunidade aqui do Rio de Janeiro. Alexa, desligar a TV. É uma coisa muito triste, né? Infelizmente morreu um rapaz novo e a filhinha dele. Corpos foram liberados agora, mais ou menos 1h da tarde, e a família vai fazer o sepultamento ainda hoje. Então, assim, eu vim aqui para conversar sobre isso, né? Na verdade, gente, eu vou falar sobre o meu ponto de vista, tá? Eu quero que vocês entendam bem que eu não tô sendo grosseira ou nada disso. É o meu ponto de vista a respeito da situação. O que acontece? Essas comunidades, né, há muitos anos, elas já vêm há décadas, posso dizer até centenas de anos, especificamente naquela área ali da Barra da Tijuca, nós temos vários problemas com imóveis ilegais, irregulares. E por que, né, as pessoas dizem, né, que é culpa da milícia, porque tem o crescimento da milícia no local e tal. Na verdade, essas construções elas são muito mais antigas, né, do que 10 anos só. Elas têm ali 30 anos. O próprio prédio, tá, que foi feito, que desabou ontem, a pessoa que construiu, que foi o pai do rapaz que morreu, foi na delegacia e disse que foi ele que construiu o prédio. Então, mais de 20 anos atrás, ele que fez a construção e ele perdeu o filho dele para a construção que ele fez. Então, assim, a gente precisa entender essa situação. Um prédio de 5 andares, de 4 andares, ele não pode ser construído por uma pessoa, né? Um pedreiro, o pedreiro ele sabe fazer alguma construção, mas a engenharia, né, toda a parte de fundamento de um prédio, do solo, aquela área especificamente, era um areal. Então, para que pudesse ser feitas as construções irregulares, as próprias pessoas que foram invadindo foram colocando uma coisa lá em cima para poder fazer a construção. Então aquele solo ali ele não é apropriado para nenhuma construção, indiferente se foi feito pelo miliciano, se foi feito por uma pessoa qualquer, por uma pessoa que necessita de uma construção. Ali não é um lugar apropriado. Por isso tantos desastres, tantas mortes já aconteceram. O ano passado teve 24 perdas, né, num lugar próximo, também pelo mesmo motivo. Não é um lugar apropriado, não foi construção feita por engenheiro, por um arquiteto, por uma pessoa que tem estudo, que vai fazer um fundamento ali, vai colocar instalações de água, de gás, de luz, todas corretas. Então, eu não sou hipócrita, eu não estou mentindo. Eu acho que se você chegar ali, né, como eu estava vendo uma reportagem agora, o repórter dizendo que o município ou o governo deveria ir lá, entrar nesse lugar, ver essa construção irregular e tentar mexer no prédio, consertar o prédio e tal. Peraí, será que esses moradores, eles têm... Eu vi um bolo de fio caído lá no chão, milhares de metros de fio caídos no chão, todos embolados com a queda do prédio. Será que a SEDAI, a Light, os cabos de internet chegam lá de forma adequada, regular? Complicado para mim que pago imposto, que pago uma luz de R$500, que pago luz, que pago água, que pago tudo regular, apoiar
uma situação dessa, né? Eu acho que a pessoa busca uma facilidade, busca tá perto de um lugar mais fácil do seu trabalho, então acaba construindo aquilo ali para ficar mais perto do seu trabalho. O cara acaba construindo num lugar como a Barra da Tijuca, que é um lugar de expansão, que tem muito comércio, que tem muita coisa boa e alta aquisição ali, de moradores de alto poder aquisitivo. Então a pessoa quer morar naquele lugar ali, que é próximo daquele bem-estar. Mas aquilo ali, na verdade, não é o certo, não está certo. Então, assim, é complicado para mim apoiar isso, aceitar essa situação, tá? Então, por isso que eu digo que é a minha opinião, é o meu ponto de vista, não tem nada a ver com o que as pessoas pensam. Essa situação, e isso vai continuar acontecendo, tá? Um lugar super habitado, tem muitas construções irregulares e pior, as pessoas constroem o térreo e continuam construindo. Os filhos vão nascendo e vão construindo em cima e vão puxando luz irregular e vão puxando encanamento irregular. Isso com tudo, o prédio vai ficando sensível, vai causando grandes problemas, acúmulo de problemas, e o prédio vem abaixo. Então, assim, eu acho que isso aí não tem muito a ver, tá, com a que o governo tem que ir lá e fazer isso ou aquilo. Eu acho que as pessoas querem uma certa facilidade, e essa facilidade pode trazer graves problemas futuros para as pessoas. Então, assim, eu não sei se essas pessoas saíssem daquela área ali, fossem morar numa área que tivesse luz legalizada, água legalizada, internet legalizada, se elas gostariam de fazer isso, entendeu? Se elas gostariam de pagar, porque as janelas do prédio, maioria com ar-condicionado, então, assim, se tem ar-condicionado é porque funciona, televisões também grande porte. Então, assim, eu não sou hipócrita, gente, me desculpa, eu não sou hipócrita. A pobreza é uma coisa, a pessoa querer tirar vantagem de uma situação é outra. Eu fui uma funcionária terceirizada da Light e eu tinha acesso, eu trabalhei na equipe de fraude, de furto de energia, e realmente é uma coisa muito triste. Hoje eu pago a minha conta de luz com muita tristeza, com muita raiva até, muitas das vezes. Por quê? Porque eu sei como funciona o mecanismo de pagamento. Então, não existe prejuízo para a própria empresa. Ela distribui esse prejuízo para quem paga a conta. Então, se você está assistindo esse vídeo aí, você tem a sua conta irregular, ou se você apoia quem tem gato de energia aí, você pode ter certeza que você está fazendo uma coisa seríssima e gravíssima. Além de todos os riscos, que toda instalação que é feita é calculada pela rede, a rede fica sobrecarregada com essas comunidades normalmente ficam sem energia, muitas das vezes quando tem sobrecarga, porque os postes, toda a rede não está apropriada para aquela quantidade de carga, né? Então, assim, você que paga a luz, com certeza você paga por todas essas pessoas que têm gato de energia e que não pagam a luz. Então, assim, eu entendo a pobreza da seguinte maneira: eu sou pobre, como as pessoas alegam que são pobres e que moram lá na comunidade que são pobres, eu acho que é estranho para mim uma casa de um pobre ter 2 ar-condicionados funcionando, luzes acesas, televisão até muito melhor do que a minha, que eu sou pobre, mas considerar uma pobre que tem uma vida razoável. E eu vejo uma pobreza estranha, uma pobreza que não é bem assim, tá? Então, para mim, é tirar proveito da situação. Então, eu acho que o que precisa mesmo, além, porque a gente culpa o governo o tempo inteiro, a gente fala que o governo é culpado, o governo é culpado, o governo é culpado. Nós somos um bando de hipócritas. Na verdade, o governo não é culpado de tudo. Uma boa parte da culpa é do governo, sim, mas a maior parte da culpa é da população. Porque quem coloca o governo é a população. Começou por aí. 2, a população
ela não tem consciência que a corrupção começa da própria população. Se você tem gato de energia, você é corrupto. Se você tem gato de água, você é corrupto. Se você dá um jeitinho brasileiro, você é corrupto. Tanto quanto o governante. Não tem diferença nenhuma. Então a corrupção, ela infelizmente, ela assola o Brasil e vai de todas as classes. Desde o alto escalão até o último escalão. Infelizmente as pessoas querem se dar bem e no final a conta chega, né? Como chegou para essa família que fez essa construção irregular, que construiu vários andares e que desabou e as pessoas vieram a óbito. Sempre a conta chega, mais cedo ou mais tarde a conta chega. Então é importante que as pessoas criem uma consciência de que qualquer tipo de furto, qualquer tipo de coisa irregular vai dar problema. Em breve vai explodir alguma coisa. Pode ser que dê um problema na própria energia, pode ser que o gato de água dê algum problema de infiltração, que venha dar um problema grave na sua família. Isso aí, mais cedo ou mais tarde, acontece. Não tenho como eu desviar o meu foco disso. Então, assim, para mim, culpar o governo de que as pessoas não têm moradia, eu compreendo. Realmente nós precisamos de um plano de governo para moradia popular, mas eu conheço casos de que as pessoas ganharam Minha Casa Minha Vida, prédios, ganharam apartamentos completos e um ano depois venderam o apartamento. Passaram por 30 mil, por 20 mil e voltam para a fila de novo da habitação. Esse é que é o problema da população. Infelizmente, culpar o governo é fácil. Aí, por quê? Porque é um prédio que tem que ter tudo legalizado e o cara quer um conforto que ele não pode ter. Ele não pode ter ar-condicionado porque ele não tem condições de pagar o ar-condicionado. Entendeu? Ele não pode ter a piscina porque, infelizmente, ele não tem como pagar aquela quantidade de água. E como ele não tem isso, ele busca outros caminhos alternativos. Esse caminho alternativo é um caminho sem volta, porque quando ele quer a casa dele novamente, ele não tem. Então, assim, os filhos dele não vão ter solução depois, no futuro. Isso é um círculo vicioso. Então, o que a gente precisa entender é que nós precisamos mudar nossa mentalidade. Precisamos entender que o caminho mais fácil é o pior, entendeu? O caminho do sacrifício nos edifica, nos faz crescer. O caminho mais fácil nos traz problemas, tanto na criação de filhos, quanto na nossa própria vida. Então, assim, se a gente quiser ter um futuro melhor, a gente tem que parar de ser hipócrita e culpar A mais B. Culpar tudo é culpa do governo, porque o governo não viu. Quer dizer que o governo não viu o prédio crescer, mas a pessoa, as 5 famílias, as 4 famílias que estão naquele prédio, elas não sabem que elas fizeram aquilo ali sem uma engenharia. Será que elas vivem num mundo de fantástico de Bob, que elas não sabem que aquilo ali vai trazer um problema para elas? Entendeu? É muito complicado. A gente precisa deixar de ser hipócrita. Será que o cara que enche a cara de cachaça e pega um carro, ele não tem noção de que ele vai bater e vai matar alguém, ou ele pode morrer? Que em cada esquina eu preciso ter uma tenda com toda a equipe de polícia, Detran, todo mundo ali para poder me parar e eu não morrer e não matar ninguém? Ou eu preciso ter consciência de que se eu beber eu vou matar alguém se eu for dirigir? Então, assim, é fácil culpar todo o governo. É um bando de hipócritas, A mesma coisa da hipocrisia da Copa América vir aqui para o Brasil. As pessoas, a maioria da população aprova, seja aberto, tudo seja, né, o comércio funcione e tudo mais. Liberaram para que a Copa América fosse aqui no Brasil. E as pessoas estão metendo o pau no governo. Estão falando que está errado, que está não sei o quê, que tem contaminação. Um bando de hipócritas. As festas estão lotadas desde o início da pandemia. Os bares lotados quando abre os bares. As comunidades todas abertas, com bares abertos dentro das comunidades. O BRT lotado. Isso é hipocrisia, gente. Hipocrisia, se chama hipocrisia. A gente tem que deixar de ser hipócrita e ter 2 pesos e 2 medidas.
Não dá para ter 2 pesos e 2 medidas, a gente tem que ter uma ideia única, entendeu? As mesmas pessoas que ficam nos bares à noite, que eu passo a noite aqui no Baixo Vista Alegre, os bares lotados desde o início da pandemia. Só não fica lotado quando o bar está fechado. Estando aberto, está lotado. A maioria da população sem máscara. Comunidades, a maioria não faz uso de máscara. Todo o comércio de comunidade é aberto. Todo mundo transitando, trabalhando, andando no BRT, metrô, avião, sem distanciamento. Fronteiras do país e das cidades abertas. Então, gente, por favor, deixem de ser hipócritas. Sabe por quê a grande imprensa não está apoiando a Copa América? Sim, pelo simples motivo que ela não vai televisionar a Copa América. Ela perdeu a Globo, por isso não está apoiando a Copa América, porque vai ser televisionada pela USBT. Ela perdeu as concessões, ela perdeu. Então, para isso, ela faz todo um estardalhaço que o presidente está errado, que não sei o quê. Ele está errado em várias coisas, sim. Mas hipocrisia, por favor, gente. A gente precisa deixar de ser hipócrita, precisa enxergar as coisas como elas são realmente. Fingir, não dá para fingir. Complicado. Eu conheço uma história, eu nem sei de onde que surgiu essa história, mas é como se fosse um poema, uma história aí, da janela quebrada. Eu sempre lembro disso quando eu falo sobre pobreza e comunidade. As pessoas, muitas das vezes, lá em cima das comunidades, elas deixam suas janelas quebradas para que você, que está passando no asfalto, olhe para lá e fale assim: poxa, aquela pessoa ali está com a janela quebrada. Só que aquela janela já poderia ter sido trocada pelo próprio morador. Muitas das vezes tem coisa que está na sua porta que você pode ajeitar, que você pode fazer para você ter um lugar melhor para você morar. Então você precisa parar de depender do governo para tudo. E se você quer um governo melhor, aprenda a votar, aprenda a conhecer os governantes, aprenda a conhecer os projetos e aprenda a cobrar aquilo que você pediu para ele no momento que ele foi lá oferecer o voto para você. Aprenda o que você tem direitos e que você tem deveres também. A população não tem só direitos, tem deveres. E entenda que a contabilidade do governo é basicamente de tarifas, de taxas, de impostos. Não adianta o governo querer viver de ajuda, de auxílio. O auxílio ajuda temporariamente, é uma coisa emergencial. Mas ao longo da vida, todo mundo vai criar filho, vai educar filho, vai fazer um monte de coisa. Não tem como o governo dar dinheiro e dar casa para todo mundo. As pessoas precisam construir suas próprias casas, precisam lutar pelos seus direitos, sim. O governo precisa trabalhar para o povo, sim. Mas chega de assistencialismo, chega de você estar com a sua janela quebrada e deixar ela quebrada para as pessoas ficarem com pena de você. Se você tem possibilidade de trocar a janela, troque, porque muita gente não tem, mas muita gente tem. E isso eu estou falando porque eu sei, eu conheço. Eu sei de muitas pessoas que têm a janela quebrada. A janela quebrada é apenas uma coisa figurada que eu estou usando aqui. Pode, muito bem, cuidar do esgoto que está aqui na sua porta, tá? Que tá uma coisa quebrada e você não ajeita, e você não sai da sua área de conforto e não luta por aquilo que você precisa lutar. Não cobra o que tem que cobrar e você vai deixando o barco girar do jeito que tá. Tá errado. Não me vem com conversa dizer que uma mulher hoje com 10 filhos, ela não sabe que toda vez que ela tiver relação sexual, ela vai engravidar. Por favor, gente, nós estamos num século avançado, 2021. As mulheres podem ir num posto de saúde, pegar uma camisinha, pegarem camisinha feminina, camisinha masculina, para não pegar uma doença sexualmente transmissível e pegar anticoncepcional gratuito em qualquer posto de saúde, qualquer clínica da família. Isso é gratuito, não precisa ter ficha, não precisa ter nada. Meninas de 16 anos estão engravidando hoje em dia porque querem, gente. Porque querem. Vamos deixar de ser hipócrita. Se você transa, você sabe que você vai engravidar. Não vamos ser hipócrita, fingir que não está acontecendo. Isso era do anos 50, 60, onde as mulheres engravidavam, não tinha anticoncepcional, não sabia como fazer, não tinha nenhuma ajuda das mães. As famílias eram totalmente fechadas. Os pais expulsavam as meninas
que perdiam a virgindade de casa. Hoje em dia não acontece isso. Acontece porque ninguém quer sair da sua área de conforto, porque os pais aceitam tudo que os filhos fazem. E as meninas estão nem aí, elas querem transar de qualquer maneira, vão pro baile, transam com 2, 3 e voltam para casa de barriga. Desculpa, gente, não é uma regra geral, mas isso acontece por descaso, por preguiça, porque as pessoas não querem correr atrás da sua própria vida, querem jogar tudo no braço do governo. Depois que tem um monte de filho, quer creche, quer que o governo cuide do filho o dia todo, para ela voltar e fazer a mesma coisa. Gente, desculpa. Eu estou desabafando porque é o que eu penso e eu acho que as pessoas precisam criar consciência, precisam entender que a verdade é essa. Hipócritas, nós temos que deixar de ser hipócritas, enxergar a verdade. Tem muitos casos diferentes? Tem muitas pessoas que não estão pensando assim, que não estão fazendo isso? Sim. A maior parte das pessoas pensam assim. Elas querem sim ter a comodidade, muitas pessoas que moram em comunidades que às vezes têm a possibilidade até de sair, mas não querem sair, porque terão que pagar ao governo o que é devido. Conta de luz cara, porque tem 2, 3 ar-condicionados, televisões de grande porte, caixa de som que puxa igualzinho um ar-condicionado e que tem tudo à vontade e que são livres para fazer o que quiser. Será que se o governo dominasse as comunidades, essas pessoas iam querer? Será que se o governo pegasse elas pela mão e falasse assim, vamos botar tudo em ordem, será que realmente? Isso é uma reflexão que eu estou deixando aí para vocês. Pensem bem, se o governo dominasse cada área da cidade e pegasse para si o controle e as pessoas tivessem que pagar seus impostos, tivessem que fazer tudo de forma correta, cuidar de seus filhos de forma correta, não transar com qualquer um, e o governo pegar lá e vamos botar anticoncepcional e vamos fazer uma coisa, uma regra, onde criminalizasse os pais que não tomam conta dos seus filhos, será que as pessoas iam querer isso? Então a gente precisa deixar de ser hipócritas. O Brasil é um país de hipocrisia, de falsidade, e infelizmente não é só o governo. O governo faz parte desse pacote, mas nós somos a maioria, não o governo. O governo é a minoria. É um pequeno grupo, tá? E eles não detêm de tudo. Se detém de tudo é porque a população não corre atrás, a população não briga, não reclama. Todo mundo tem acesso a Facebook. Se você não está satisfeito com o seu governante, ele está no Facebook. Eu faço reclamação para o presidente da República. Eu entro no Facebook dele, coloco minha reclamação e minha reivindicação. Aqui tem deputado aqui no bairro que eu entro no Facebook dele e eu peço para ele ajuda. Quando tinha o deputado que foi preso agora, o Pedro Fernandes, ele e a Rosa Fernandes, que são daqui do bairro, eu reivindico no meu Facebook, eu pedi para ele muita coisa aqui no meu Facebook e tenho como provar isso. E falo com o presidente da República. Então vai lá, coloca milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas que têm acesso ao Facebook, entra no Facebook dele, mete o pau nele lá e pede as coisas para ele lá no Facebook, exige dele, cobra dele, fala que ele prometeu e não cumpriu, vai lá, bota a cara. É uma rede social, hoje em dia todo mundo tem acesso à rede social, todo mundo tem acesso. Hipócritas, infelizmente o Brasil é um Brasil hipócrita. A pessoa tem um celular roubado na esquina e aquele celular vai ser o que ela vai comprar dentro da comunidade, que o traficante vai levar para ela, e ela vai comprar por um celular às vezes de 5 mil reais, vai comprar por 200 reais, e ela é um círculo vicioso. Ele vai voltar para a rua e vai roubar outro celular, e ela mesma vai poder ser roubada, ou alguém da família dela vai ser roubada fora da comunidade e vai voltar para ela. Então é um círculo vicioso. Querem ter aquilo que elas não podem ter. Eu vejo muitas pessoas de comunidade com iPhone e tudo que vem do asfalto, que vem... Isso aí, eu não estou sendo preconceituosa, pelo contrário, eu estou dizendo a minha visão a respeito da situação, porque é muito triste, tá? Quando você vê um acidente que aconteceu desse, lá na Muzema, lá na Cidade de Deus, como já aconteceu em outros lugares, na Rio das Pedras, e as pessoas vão direto, automaticamente culpam o governo. Em nenhum momento as pessoas perguntam: por que o senhor fez essa construção irregular aqui? O senhor não sabia que o senhor não é engenheiro? O senhor não poderia fazer isso? As pessoas são hipócritas. As pessoas vão direto culpar o prefeito, o governador. Direto. Automaticamente a imprensa cai de pau em cima. Todos nós somos culpados.
Todos nós somos culpados, não só o governo. O governo é culpado e nós somos culpados também. Então isso aqui é um desabafo meu, tá? Eu agradeço a vocês pela visualização. Continuem seguindo aí o canal. E vem mais vídeo por aí. Eu vou fazer mais vídeos falando de outro assunto gravíssimo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro hoje também. Só que eu não tenho mais tempo, mas eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Assiste, por favor, os vídeos que virão aí no final. Então eu agradeço a vocês. Fiquem com Deus. Fui.